A gente começou em 2006, mas a gente tinha de tudo. Então tinha cavalo de trabalho, cavalo de tambor, cavalo de corrida. Em 2008 foi o primeiro animal de corrida que a gente comprou, foi uma filha do Apollo VM. E aí desse dia em diante as coisas mudaram bastante assim no nosso modo de pensar, a gente se apaixonou realmente pela corrida e devagarzinho fomos vendendo os cavalos de trabalho e ficando só com os animais de corrida, né? E em 2009 compramos mais 2 animais. Então em 2010 a gente resolveu que a gente não queria só participar das corridas e que a gente queria também fazer a criação de cavalo de corrida. E importamos o primeiro animal, foi a Dashing Folly. Então em 2016 foi a primeira geração realmente que a gente teve de cavalo de corrida. E logo na primeira geração a gente já tirou um cavalo, nós criamos um cavalo chamado Verdugo Dash, e ele já deu muita alegria pra gente, foi finalista do torneio início. No ano subsequente ele foi finalista do Challenge, segundo lugar no Challenge. Aí em 2017 teve a nossa segunda geração e na segunda geração a gente já foi líder das estatísticas do jockey, como criador e com o melhor animal, que foi o Tal JQM, ganhou o Potro do Futuro e ganhou o Mega Race. E além dele, nessa geração que contribuiu muito para a gente ser líder de estatística, foi uma geração super vencedora. Foi o Cachambu, que era um filho da Halftime Attraction, foi uma égua que a gente trouxe dos Estados Unidos, super vitoriosa. Ela era avó da Political Jazz, que hoje é o melhor garanhão dos Estados Unidos. Foram 2 irmãos, né, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, 2 irmãos próprios, que deram muita alegria pra gente também. A Kenya ganhou o campeão dos campeões e o Cachambu, ele foi finalista do Brazilian Futurity. Depois disso a gente começou a ter um pouco mais de visibilidade no mercado. Então, em poucos anos de criação, a gente já tinha sido líder das estatísticas e tinha criado um craque. O pessoal de fora também começou a comprar bastante cavalo nosso. Então a geração de 2018 e 2019, a gente acabou vendendo bastante cavalo para fora. Então, um cavalo competindo na Bolívia, no Paraguai, na Argentina. Acabou que a gente ficou com poucos representantes aqui no estado de São Paulo para correr em Sorocaba mesmo. E aí voltamos em 2020 a ser líder de estatística com uma irmã do Tal também, que era uma filha da Corona Bikini, uma outra égua que a gente importou. E, inclusive agora ganhamos acabamos de receber o prêmio da BQM com o melhor criador de 2020. E os animais que a gente criou e as éguas que a gente trouxe dos Estados Unidos também. A Corona Bikini foi a melhor reprodutora e a Tal foi o melhor animal de 2020. 14º ABQM Awards, temporada 2020. E nós vamos agora conhecer os ganhadores dos troféus da categoria Criador. Corrida, Pedro Barbizan, Santiago Leite. Eu convido o Pedro para vir ao palco receber o seu prêmio. Esse era um prêmio que a gente ainda não tinha, né? Era uma vontade realmente, era uma coisa que a gente almejava bastante, né? Um reconhecimento grande, é um prêmio importante. E 2021 agora deu certo e a gente recebeu essa premiação, bastante aguardada. A paixão pelo cavalo ela começou desde que eu me conheço por gente, porque o meu avô sempre teve propriedade rural, né? Então essa paixão vem lá de trás. E aí ao longo dos anos isso foi se intensificando. Meu pai também sempre gostou muito, minha mãe também. Isso permaneceu sempre ali comigo ao longo dos anos até depois que eu me formei. Comecei a vir para a fazenda antes de terminar a faculdade e eu comecei a vir para a fazenda para assim, gostar de cavalo é uma coisa, gostar de andar a cavalo é alguma coisa, gostar de você ver a criação de gado é uma coisa. Agora você administrar uma propriedade rural é totalmente diferente. E começaram a aumentar as frequências, eu comecei a vir para cá, ficava uma semana, depois voltava para São Paulo. Assim que eu encerrei as atividades em São Paulo, comecei a vir para cá direto,
Morei na fazenda durante uns 3 anos, minha primeira filha nasceu lá e estou aqui definitivamente desde 2012 e cuidando das coisas. Simultaneamente, com as compras nos Estados Unidos, a gente também começou a criar um pouco de cavalo por lá. A gente tem uma amizade muito grande com o Vince, até hoje. Uma pessoa muito bacana, um cara que ajudou a gente demais durante todos esses anos de criação. Inclusive, o nosso garanhão hoje, o Dashing Dreams, foi fruto de um acasalamento feito pela Vessels, né? A gente comprou a mãe dele e ele acabou ficando nos Estados Unidos para correr. Ele era um dos melhores tempos lá nos workouts em Los Alamitos, mas ele acabou tendo alguns probleminhas e correu, mas não correu todo o potencial que a gente achava que ele podia desempenhar. E trouxemos ele para o Brasil, hoje ele é nosso garanhão, o garanhão principal, o garanhão-chefe aqui do Aras. Já correu o filho dele no Paraguai, ganhou, a gente quer fazer ele produzir aqui aqui no estado de São Paulo, em Sorocaba, né, no Brasil, né, de uma maneira geral. Outro garanhão importante que a gente também faz parte do condomínio é o Get Down Perry, e a gente também tem uma participação com o Desírio. Outro cavalo que a gente usa bastante também é o Corona For Me, a gente tem cota de propriedade dele. Nesses 9 anos até agora, a gente foi finalista de praticamente todos os torneios de Sorocaba. Conseguimos, graças a Deus, ganhar os maiores deles, que sempre foram os mais almejados ali, os mais desejados. Agora pelo meio de Israel também Tal, Special Look Vanson. Tal, vai pra ponta. Tal, cruza o disco final. E nos Estados Unidos a gente já foi finalista também de torneio grande. A gente tem uma égua chama Composed Carisma, uma filha do First Down Dash, uma mãe Chicks Beduíno. E ela foi finalista do Ed Burke Million Futurity. É um dos maiores torneios que tem lá nos Estados Unidos. A gente teve o prazer de ter uma finalista nesse grande prêmio. A base genética aqui, a gente sempre procurou trabalhar fêmeas com pedigree muito consistente, né? Então, tudo que a gente comprou aqui no Brasil ou fora sempre tinha muita consistência genética. Então, provavelmente agora com esse leilão que a gente está fazendo, nós estamos disponibilizando todas as matrizes. A nossa intenção é daqui para frente usar essa base genética que a gente trouxe para o Brasil ou que a gente adquiriu de alguns criadores aqui no Brasil e fazendo as filhas dessas éguas, então as potras que a gente vai criando, tornando elas futuras matrizes, né? Em 2016 foi o nosso primeiro leilão com a marca Aras Jaguaruana. Realmente foi um leilão que eu nunca me esqueço. A gente vendeu os animais super bem, a gente não esperava que tivesse essa aceitação tão grande, porque era um Aras novo. E esse ano a gente resolveu fazer um negócio diferente, justamente pelo que eu falei. Eu preciso de me movimentar, de ter outros tipos de incentivos, e aí eu resolvi me desafiar e colocar todas as matrizes à venda esse ano. Então, dia 14 de fevereiro, a gente vai fazer o leilão de matrizes, leilão reprodução, com todas as fêmeas em idade reprodutiva à venda. No dia 15 de fevereiro, a gente vai fazer o leilão de potro. A gente resolveu separar, segmentar para ficar uma coisa mais... não ficar muito cansativo, né? Tudo num leilão só. O fator humano é muito importante. A gente tem uma equipe que realmente veste a camiseta do Aras, que está junto com você, pensando as mesmas coisas que você pensa, né? Isso é muito importante. Eu estou com as pessoas certas agora. Eu acho que agora eu consegui fazer uma base de equipe muito boa. Então, eu iniciei no Aras Jaguaruana em janeiro de 2019, a convite do Pedro, né? Então, o foco do Pedro sempre foi qualidade. Para mim, que trabalhava um bom tempo com cavalos de linhagem de trabalho, a linhagem de corrida para mim foi um desafio maior ainda. O cavalo de corrida é um animal acima da média.
E isso foi um desafio que me motivou a cada dia mais buscar melhorar, cada dia mais buscar entender o que é trabalhar com qualidade. O manejo aqui é mais ou menos assim, a gente acompanha todos os partos, desde a égua parindo até a primeira mamada, e para chegar no momento de ser ofertado no mercado. Mais bem ele estiver, mais eles vão ter condições de se desenvolver e condições de ser vários campeões aí pela frente. O que a gente faz aqui dentro é sempre trabalhar com animal, trabalhar com criação animal, acho que seja ela qualquer animal que a gente esteja se referindo, é uma coisa que tem que gostar demais, porque a gente, muitas vezes, a gente deixa de aproveitar um tempo com a família, a gente deixa de fazer alguma coisa da parte aí pessoal, porque os animais dependem da gente totalmente, né? Eles dependem integralmente das pessoas. Então, se a gente não estiver ali para ajudar, se a gente não estiver ali para fornecer um alimento de qualidade, a gente não vai colher os frutos lá na frente. Dessa forma, vamos seguindo com nossa criação, sempre primando pela qualidade genética e mantendo o padrão de excelência que o Arajaguarana vem oferecendo ao mercado ao longo de todos esses anos.